Meu nome é Geraldina Maria da Conceição. Tenho 68 anos muito bem vividos. Glória a Deus por cada um deles. E desde os 35, quando fui batizada nas águas da Igreja Universal do Reino de Deus, eu nunca mais fui a mesma. Nunca mais me curvei ao mundo. Viúva há 23 anos, sim, mas nunca sozinha, porque o Senhor Jesus tem sido meu companheiro de todas as horas. Desde que meu falecido, o Osvaldo, partiu, nunca mais permiti um homem dentro da minha casa, nem para consertar torneira. Chamava o presbítero da igreja que trabalhava com isso ou ficava sem água. Mas homem lá dentro, nunca mais. E quem me conhece ali na Rua do Sossego sabe que Geraldina não é mulher de brincadeira. Nunca fui dessas de ficar dando risadinha para vizinho ou de abrir portão para fofoca. Sempre mantive minha postura. Sempre fui reta, fiel, justa, como diz a palavra. Por isso mesmo que tem gente que não gosta de mim. Porque hoje em dia, se você for correta, te chamam de louca. Se não aceita bagunça na porta de casa, te chamam de velha azeda. Mas eu não ligo. Eu ligo é para minha salvação. Agora, vou te dizer uma coisa. O que eu mais enfrentei nessa vida, tirando o diabo, foram esses meninos do capeta que moram ali pela rua. Não tem um que preste. Tudo criado solto, sem pai, sem mãe presente, largado na calçada o dia inteiro, de manhã à noite. Já cheguei a contar, numa segunda-feira, 5 bolas batendo na minha calçada. E olha que meu muro tem grade, viu? Eles jogavam a bola na grade como se fosse trave. E quando eu saía para reclamar, sabe o que eles faziam? Imita a voz de velho, me chamavam de bruxa. E um até teve a ousadia de gritar, vai orar, endemoniada. Eu quase chamei a polícia, mas me contive. Respirei fundo, fui para dentro e comecei uma campanha de 7 dias com o óleo consagrado, ungindo meu portão de meia em meia hora. O chão da entrada virou altar. Quem entrava, eu orava. Quem não gostava que passasse longe. E não era só bola não, era pipa, era batuque. Já teve vez de estar em jejum mesmo, sem nada de alimento, só água e oração. E os infelizes com som alto, escutando aqueles funk com letra de putaria. Um deles soltou uma pipa com o rosto do diabo desenhado. Juro por tudo que é mais sagrado. Era uma pipa preta, com chifre, olho vermelho e tudo. Soltaram bem em frente à minha casa. Quando vi, entrei, peguei o azeite do altar e joguei até na calçada. Eles riram, mas eu sei o que eles estavam provocando. Minha casa é consagrada. Tudo que entra ali passa pela bênção, até a televisão. Só ligo para assistir o Fala Que Eu Te Escuto, os cultos da madrugada e a Bispa Sônia. Já cheguei a cobrir o aparelho com pano ungido quando um sobrinho veio com aquela porcaria de Netflix. Não entra coisa do mundo dentro da minha casa. Já teve até uma irmã da igreja que disse que isso era exagero. Eu disse para ela, o que é exagero é o que você faz, assistindo novela da Globo e depois subindo no altar com a cara lavada. Vai se tratar, irmã. Nunca mais ela me dirigiu a palavra. E quer saber? Melhor assim. Eu era bem de vida. Sempre fui. O Osvaldo me deixou tudo certinho. Aposentadoria, casa quitada e ainda aquele terreno lá no Jardim Maravilha. Estava valorizado, esquina boa, medindo 10 por 30. Mas quando chegou aquela campanha da Fogueira Santa, Deus falou forte comigo. Eu estava no culto das 7, o pastor pregando em cima do altar, e senti um calor subir do chão até minha nuca. Era Deus pedindo meu terreno. Eu tremi, fui para casa, orei, e no outro dia botei o terreno à venda. Um corretor conhecido me ofereceu 75 mil. Fechei negócio na hora. Peguei o dinheiro vivo, fui direto para o templo. Não parei nem para almoçar. Quando entreguei no altar, o pastor me olhou com o olho marejado. Disse que aquele era o maior sacrifício da noite. E sabe o que aconteceu 2 semanas depois? Minha filha, a Cláudia, que estava com câncer no útero, já em estágio avançado, foi para o hospital fazer um exame de rotina. O médico a chamou, olhou os exames e disse:
Dona Cláudia, sumiu tudo. Não tem mais nada aqui, nem sinal. Isso aqui é impossível de explicar. E eu só pensei, impossível para o homem. Porque para o meu Deus, não. Para ele não há impossível, mas a vitória vem sempre depois da prova. E o que eu vivi com aquela mulher, aquela serva do inferno chamada Dandara, foi a maior provação que eu já enfrentei desde que nasci. E agora eu vou te contar tudo. A casa da frente era do seu Ademar, um homem bom, educado, que sempre me respeitou. Quando ele faleceu, confesso que senti, fiquei triste. Fiz oração por ele, mesmo sabendo que não era da igreja, porque ele nunca me afrontou. Não era convertido, mas também nunca me trouxe problema. A casa ficou um tempo parada. Os filhos dele moravam fora, demoraram para decidir o que iam fazer. Aí um dia apareceu aquela placa, vende-se. Meu coração gelou, porque quando uma casa fica vazia assim, qualquer um pode entrar. E foi dito e feito. Não demorou nem 2 meses e veio uma mudança. Eu estava sentada na minha varanda, lendo o livro de Malaquias, e vi o caminhão encostando. Primeiro desceu uma mulher de saia longa, cabelo preso com pano colorido na cabeça. Na hora, eu senti um arrepio. Algo me alertou. Vigiai, Geraldina. Desceu um homem atrás, com colares no pescoço, e começou a dar ordens para os ajudantes descarregarem uns tambores. Isso mesmo, tambores. Um monte, de madeira com couro, alguns grandes, outros pequenos. E tinha umas imagens também, que eles cobriram com pano, mas eu vi sim. Tinha uma que era preta, com espada na mão. Aquilo ali era coisa do maligno. Foi naquele instante que eu soube. Ali não ia dar certo. Eram gente de terreiro. Se era umbanda, candomblé, quimbanda, macumba, essas porcarias todas eu sei lá. Eu sei é que não era coisa de Deus. E justo em frente à minha casa. Justo ali, onde eu orava, jejuava, lia minha Bíblia, colocava a televisão no canal da igreja e fazia minhas vigílias. Era afronta, era provocação do inferno, e eu sabia que vinha tempestade por aí. Na primeira noite deles foi tranquilo, achei até que podia ter me enganado. Mas aí veio a segunda-feira. Eu estava me preparando para o meu culto online, 9 da noite, já com o som ligado na bispa quando começou. Um batuque. Bum, 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 alto, ritmado. A parede da minha casa até tremia. Achei que fosse coisa de momento, mas na quarta-feira foi de novo. E na sexta, outra vez. E aí virou rotina. Segunda, quarta e sexta era batucada até meia-noite. O som parecia vir do inferno. E eu ali, tentando orar, repreendendo, clamando o sangue de Jesus, e aquela coisa rolando do outro lado da rua como se fosse carnaval fora de época. E eles riam muito. Eu via da janela. Conversavam na calçada como se fosse a coisa mais natural do mundo, vestidos com aquelas roupas esquisitas, acendendo vela, queimando coisa. Era um cheiro horrível de fumaça e pinga. Até defumador soltavam. Na primeira semana, eu aguentei. Fiz propósito. 7 dias de oração com óleo na beira da cama, coloquei copo com água ungida em cada cômodo da casa. Mas chegou uma hora que eu disse, não, chega. Levantei no sábado, fui até o portão e gritei para o outro lado da rua. Eu não vou admitir isso aqui não. Aqui tem serva de Deus, aqui tem oração, e essa casa está sendo usada pelo inimigo. A mulher, que depois eu soube que se chamava Dandara, riu na minha cara e respondeu assim com um sorriso de deboche. Cada um serve a quem quiser, dona. A senhora não é dona da rua, não. Aquilo me subiu como fogo. Entrei em casa tremendo. Era a voz da afronta, a voz da serpente. A partir daquele momento começou o inferno na minha vida. Depois de alguns dias, ou semanas, para ser sincera, eu já nem lembro mais, porque quando a gente entra em batalha espiritual, perde até noção de tempo. Foi numa sexta-feira, eu lembro bem. Culto abençoado. Palavra forte. O pastor falou sobre Elias enfrentando os profetas de Baal. Eu saí do templo com o coração cheio da presença de Deus, sentindo que aquela noite ia ser de libertação.
Cheguei em casa quase 11 da noite. Troquei de roupa, tomei um copo de água ungida e fui até o portão para refrescar, porque estava um calor danado. E foi aí que percebi a movimentação na rua. Como minha casa é na beirada da esquina, dá para ver bem quem passa ali. E naquela noite, vi umas 7, 8 pessoas saindo da casa da Dandara. Uns com roupas brancas, outros com panos coloridos amarrados na cintura. Estavam carregando bacias, garrafas, sacolas e um panão vermelho dobrado no braço de um deles. Eu sabia que não era coisa boa. Já senti o estômago embrulhar. Fiquei parada ali, só observando. Eles seguiram direto para a esquina. Ali mesmo, bem na entrada da rua. Eu fiquei olhando. De repente, eles estenderam o pano vermelho no chão. Era grande, de cetim, parecia coisa cara. Em cima começaram a colocar frutas, banana, manga, maçã, abacaxi, coco cortado no meio. Depois veio um frango assado inteiro, com farofa e tudo. E cebolas, muitas cebolas abertas, cheias de algum líquido que eu não sei o que era. Garrafas de cachaça, uma taça de vinho tinto, velas vermelhas, pretas, brancas. E uma porção de imagens pequenas, eu nem sei o nome dessas imundícias, só sei que era um altar de invocação. Uma coisa bonita, confesso, bonita aos olhos carnais, porque aquilo ali era banquete para o diabo, para o mundo espiritual da perdição. E eu ali, crente, sozinha no meu portão, olhando aquela cena. Senti algo que me apertou o coração. Eu sabia que aquilo não podia acontecer bem na esquina da minha casa, onde eu sempre orava, onde eu já tinha feito vigília, derramado lágrimas, clamado por almas. Fiquei revoltada com ousadia santa. Peguei minha Bíblia, abri no Salmo 91, segurei contra o peito e atravessei a rua. Cheguei perto, firme, e falei alto: "Desculpa, mas vocês não vão fazer isso aqui não. Isso aqui é território de Jesus. Aqui tem oração. Isso aqui não é terreiro, não." O pessoal se virou para mim na hora. Ninguém me agrediu, nem faltou com respeito. Pelo contrário, um rapaz de turbante respondeu com a maior calma: "Dona, a senhora tem todo o direito de não gostar, mas isso aqui é a nossa fé. A gente está fazendo na rua, não na sua calçada. Não estamos ofendendo ninguém." Outra mulher disse: "É só um trabalho de proteção. A senhora pode ficar tranquila." Tranquila? Tranquila? Com um frango assado inteiro para o demônio sendo oferecido a 5 metros da minha casa? "Que tranquila que nada," eu disse. "Vocês acham que vão invocar espírito imundo aqui na minha porta e eu vou aceitar calada? Pode esquecer. Eu sirvo ao Deus de Israel. Aqui é solo santo." E comecei a orar em voz alta, de olhos fechados mesmo, com a Bíblia contra o peito, repreendendo em línguas, clamando o sangue. Foi aí que a Dandara apareceu. Confesso, eu esperava afronta, esperava grito, desaforo, até palavrão. Mas o que eu vi me desconcertou. A moça veio andando com postura, com aquela roupa branca até o tornozelo, o cabelo preso com pano vermelho e dourado, colares coloridos no pescoço, mas o olhar calmo. Ela parou na minha frente e falou com uma educação que por um momento me confundiu. "Boa noite, dona. A senhora me desculpe, mas a gente está em local público. A encruzilhada é aberta e a sua casa está um pouco mais afastada. A gente só quer fazer nosso culto, nossa entrega e ir embora. Não queremos briga nem discussão. Respeite a nossa fé como a gente respeita a da senhora. Deixe a gente em paz com o nosso Deus." Ela disse "nosso Deus." Aquilo me arrepiou. Eu pensei, como pode alguém que serve ao diabo falar com tanta serenidade, tanta compostura? Até duvidei por um instante se ela estava possuída ou era só muito enganada. Mas eu não falei nada. Só balancei a cabeça, dei meia volta e entrei para dentro. Mas meu coração queimava. Não mesmo. Eu subi para o meu quarto, dobrei o joelho e senti a força do Espírito. Abri a Bíblia no Salmo 91, de novo. Só que dessa vez, não fiquei só na oração. Levantei,
Fui para a lavanderia, peguei a vassoura que uso para varrer a calçada. Uma vassoura boa, de cabo de alumínio. Desci de novo, atravessei a rua como um vendaval. E eles ainda estavam lá, terminando de acender as velas, ajeitando os pratos. Quando eu cheguei, nem olhei na cara de ninguém. Levantei a vassoura e comecei a varrer tudo. Com força, com ira santa, varri as frutas, chutei a taça de vinho, derrubei vela, quebrei uma imagem com o cabo da vassoura. O frango voou para o meio da rua. E eu gritava, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingida. Todo aquele que se levantar contra mim cairá por terra. Salmo 91, Salmo 91. A minha voz ecoava na rua. E sabe o que aconteceu? Ninguém se mexeu, ninguém me impediu. Só ficaram olhando, os olhos arregalados. Parecia que tinham sido congelados por Deus. Terminando, eu levantei a Bíblia no alto e disse: aqui só um reina, o Cristo de Nazaré. Dei meia volta e voltei para casa com o coração pulsando como um tambor. Mas antes que eu fechasse o portão, ouvi a voz da Dandara. Agora sim, fria como pedra. Ela disse: você vai pagar um preço mais alto do que pode suportar. Não está mexendo com a gente. Alguém iria receber essa oferenda. E agora, você vai ter que acertar suas contas com essa entidade. Eu travei. O sangue gelou. Senti um calafrio que começou na nuca e desceu até os calcanhares. Fechei o portão devagar, tremendo, e fui para dentro sem nem olhar para trás. A rua ficou em silêncio, um silêncio estranho, como se tivesse caído um manto pesado sobre o bairro. E dali para frente, nada mais foi normal na minha casa. Naquela noite, depois de ter varrido e quebrado tudo na encruzilhada, eu entrei em casa como quem volta de uma guerra santa. Me sentia vitoriosa, invencível, cheia do fogo de Deus. Pelo menos era isso que eu achava. Mas antes mesmo da meia-noite, percebi que alguma coisa estava errada, diferente, como se o ar tivesse ficado mais pesado. Fui até a cozinha para beber água. A garganta seca, parecia que eu tinha engolido areia. Quando abri a geladeira, ouvi um barulho seco atrás de mim, um estalo, tipo prato caindo no chão. Virei na hora. Não tinha nada. Armários fechados, pia vazia. O silêncio ali dentro era tão profundo que meu próprio coração parecia estar batendo alto demais. Subi para o quarto com um gosto metálico na boca. Estranho. Me deitei ainda de roupa, Bíblia no peito, e só fechei os olhos por um segundo, quando ouvi de novo. Um som arranhado, comprido, como garfo raspando azulejo. Era como unha de bicho, lenta, teimosa, uma coisa que não queria ser ignorada. Levantei devagar, as pernas trêmulas. Desci até a cozinha com as luzes todas apagadas. Não tive coragem de acender. Andei no escuro, só com a claridade do poste entrando pela janela. E ali no chão, debaixo da mesa, 2 marcas finas, paralelas, como se tivessem arrastado algo com garra de ferro. Não era sujeira, era risco, riscado no azulejo, como se alguém quisesse deixar uma assinatura ali. Voltei para o quarto, o coração batendo feito tambor de macumba. Me cobri até o queixo, me agarrei na Bíblia como quem agarra um bote em alto mar. Mas quando tentei dormir, a televisão da sala ligou, sozinha. Primeiro um chiado, depois a luz da tela clareando o corredor inteiro. Levantei correndo. A TV estava no volume máximo, só aquele som de estática como grito de alma presa. Desliguei, tirei da tomada. O cabo tremia na minha mão. Voltei para o quarto com o estômago embrulhado. E aí eu soube, pela primeira vez em muitos anos, que eu não estava sozinha dentro da minha casa. Nos dias seguintes, a coisa foi só piorando. Comecei a ver vulto no corredor. Uma sombra que ficava parada na porta do banheiro e desaparecia quando eu encarava. Às vezes, lendo a Bíblia, via reflexo no espelho. Alguém atrás de mim. Sempre de canto de olho. Sempre sumindo rápido demais. E toda noite, às 3 da manhã, vinham as batidas.
3 batidas na porta. Sempre 3. Secas, frias, como toque de madeira oca. E nunca tinha ninguém lá fora. Fiz jejum, fiz voto, coloquei copo de água ungida nos 4 cantos da casa. Liguei para o pastor, para os obreiros, oraram comigo. Nada funcionava. O que era espiritual virou carne, virou enfermidade. Começou como uma dorzinha boba nos braços. Achei que fosse tensão, esforço. Aí virou queimação, como se tivesse colocado os braços dentro de uma churrasqueira. A pele foi ficando vermelha, depois arroxeada. Inchou. Sentia formigamento, como se tivesse formigas andando por dentro dos ossos. E então, o medo. Porque minhas mãos começaram a endurecer. Os dedos pararam de dobrar. E doíam. Doíam de um jeito que eu nunca senti na vida. Uma dor que não deixava dormir, que fazia chorar sozinha no escuro. Minha filha me levou ao hospital. Cheguei tremendo, suando frio. O médico olhou para mim e na hora já chamou a equipe. Fizeram exames, me botaram na maca. Trombose venosa profunda bilateral nos membros superiores. O sangue estava empedrando. Coágulos se formando. Disse que se subisse para o pulmão, eu podia morrer em minutos. Me entupiram de remédio, injeção no estômago, soros e exames atrás de exames. Mas a dor não passava, nem com morfina. 2 dias depois, a pele começou a escurecer. Primeiro as pontas dos dedos, depois as palmas. Ficaram pretas, geladas. Pareciam já não fazer mais parte de mim. Um dos médicos chegou perto da cama e falou baixo, com pena. Dona Geraldina, a circulação morreu. Suas mãos estão necrosando. Se a gente não amputar, a infecção vai para o sangue. E a senhora não vai resistir. Nesse momento, eu perdi tudo. Não foi só o movimento. Eu perdi o controle. Comecei a gritar, me debati na maca. Chorei como criança. Senti um calor no rosto e depois um frio no corpo todo. Pedi para Deus me matar antes. Pedi para minha filha não deixar. Pedi para o médico cortar minhas pernas, mas não minhas mãos. Minhas mãos, as mesmas que eu usava para orar, para abrir a Bíblia, para servir o pão na ceia. As mãos que varreram o despacho, agora estavam podres. 2 dias depois da conversa, fui para a sala de cirurgia. Me deram algo para dormir, mas não dormi. A alma não descansa quando está em dívida. Quando acordei, meu corpo era outro. E eu era só metades, do cotovelo para baixo, só faixa, só ausência. Só silêncio. Foi ali, naquele quarto branco com cheiro de éter e flores secas no canto da janela, que eu entendi. Eu não tinha sido guerreira de Deus. Eu tinha sido juíza de mim mesma. E perdi. Perdi a força. Perdi a autonomia. Mas o pior de tudo, eu perdi a arrogância, aquele orgulho silencioso que me fazia achar que eu sabia mais do que os outros, que eu era mais santa, mais certa, mais escolhida. Perdi isso. E graças a Deus por ter perdido, porque aquilo me fazia cega, me fazia dura, fazia-me cruel. Hoje, deitada nessa cama, olhando para o teto branco desse quarto sem barulho, eu entendo. Aquilo que eu chamava de zelo era soberba. Aquilo que eu batia no peito dizendo que era justiça divina era raiva disfarçada de fé. Eu não estava sendo usada por Deus. Eu estava usando o nome dele como um porrete para machucar, para perseguir, para julgar. Eu não venci o mal. Eu cultivei o mal dentro de mim, reguei ele com hinos e versículos e deixei ele crescer até virar parte da minha alma. A Dandara estava certa. No fundo, eu sabia, mas só agora eu consigo admitir. Eu não tinha mexido com pessoas. Eu toquei numa coisa que eu não compreendia. Eu invadi um espaço que não era meu. Eu desrespeitei uma fé que não era a minha. E fiz isso achando que estava ganhando pontos no céu. Hoje eu vejo, o Deus que eu sirvo nunca precisou que eu brigasse por ele. Nunca pediu minha violência, nunca se alegrou com meu desprezo. Se eu estou viva, é porque Deus quis me ensinar. E não ensinar com pregação, não. Ele me ensinou com o silêncio, com a dor,
com a dependência. Porque agora eu preciso da minha filha para tudo. Ela me dá comida na boca, ela me limpa, ela me veste, ela segura a Bíblia para mim porque eu não posso mais abrir sozinha. Eu, que dizia que era mulher forte de oração. Eu, que falava que era coluna da igreja. Hoje não consigo nem lavar meu próprio rosto. E mesmo assim, ele não me abandonou. Porque toda vez que minha filha abre a Bíblia e eu olho para aquelas páginas, parece que uma palavra salta. Não é justiça, não é poder, não é glória, é misericórdia. Como se o próprio Deus estivesse me dizendo: você caiu, mas eu ainda estou aqui, não para te exaltar, mas para te ensinar a amar. Hoje eu olho para a rua pela janela, vejo as crianças correndo, os vizinhos conversando, a vida acontecendo sem mim. E me dói muito. Mas é uma dor que educa, que transforma. Eu já não grito com ninguém, já não mando calar, já não julgo mais, porque agora eu sei, a única boca que tem autoridade para falar em nome de Deus é aquela que aprendeu a se calar. Antes de encerrar meu relato, que foi um terror na minha vida, tem uma última coisa que eu preciso contar. Eu pensei muito se devia falar, mas como esconder o que os próprios olhos viram? Passaram-se quase 12 meses depois daquela noite. Eu já estava sem os braços, vivendo quieta, isolada, cuidando da alma e tentando me perdoar por tudo que tinha feito. Era uma sexta-feira, fim de tarde. Eu estava sentada na cadeira de rodas, na calçada como sempre fico. E lá estava ela, Dandara, com seu grupo preparando mais um despacho na mesma esquina. Não tinha ódio no meu coração. Nem medo, só observei o mesmo pano vermelho, as frutas, as velas. Mas naquele dia, algo estranho aconteceu. Um carro veio desgovernado, rápido, barulhento, um homem bêbado, segundo disseram depois. Não reduziu, não freou, entrou na curva direto para cima deles, gritos, correria, gente pulando para o lado. Mas Dandara não teve tempo, ela foi atingida em cheio, jogada longe, morreu ali mesmo, na calçada. E por mais estranho que pareça, os 2 braços dela ficaram destruídos, fraturas expostas, um de cada lado, como se o destino tivesse espelhado alguma coisa. Eu não sei o que foi aquilo. Justiça? Coincidência? Castigo? Sinceramente, eu não sei. E hoje, nem tento entender, porque aprendi que tem coisas que não são pra gente explicar. Só observar, só sentir. Eu chorei a morte dela, mesmo ela sendo quem era, mesmo depois de tudo, porque no fundo ela me ensinou mais sobre o amor de Deus do que muitos anos sentada num banco de igreja. Se foi um sinal, talvez. Se foi aviso, talvez também. Mas o que ficou marcado em mim é que tem guerras que a gente só perde porque nunca devia ter entrado nelas. E que o espiritual não é palco de vaidade, é lugar de temor. Hoje, quando escuto qualquer tambor, qualquer hino, qualquer oração, eu abaixo a cabeça, em silêncio, e peço só uma coisa, que Deus me mantenha humilde, porque a queda foi grande, mas a lição, essa eu carrego até o fim.